verdade não é bem isso aí. Então ele tenta fazer o quê? Em 1967, quando foi proferido esse enunciado, as condições de produção se pauta em um ambiente urbano. A cidade de Miami e a ambientação desse espaço se encontra em uma tensão causada pelas perseguições racistas por parte da polícia em vizinhanças de maioria negra. Protestos contra o racismo, então nós temos aí uma ambientação pesada, tensa. E em 4 de abril de 1968, morte de Martin Luther King Jr. Então, esse é o contexto de 1967. E em 2020, quando os saques começam, os tiros começam, Donald Trump, as condições de produção se pautam também em um ambiente, no caso as ruas de todas as cidades dos Estados Unidos, ambientadas por uma indignação devido ao assassinato de George Floyd por um policial. E aí os protestos contra o racismo também fazem parte dessa estabilização parafrástica. Quando Donald Trump pensa em quando os saques começam, os tiros começam, ele pensa nessa ambientação, só que o contexto é diferente, o contexto muda. E essas condições de produção não são as mesmas, mas para ele ainda continua sendo. E ele tenta fazer essa interconexão aí, essa conexão de sentidos, para poder fazer essa ligação parafrástica. Ou seja, uma regularização pré-existente com os implícitos, os quais a memória veicula. Então essa memória ela tenta estabilizar aí. Bom, por seu turno, a desregulação, comutação, seria outro jogo de forças aí. A desregulação pertence ao jogo de força que vem desestabilizar a rede dos implícitos, ou seja, daquilo que não foi dito no enunciado, no posto, mas que se encontra lá na presença dos pressupostos e subentendidos. Bom, nota-se que o acontecimento desestabiliza a significação dos sintagmas das palavras, tanto dentro do pressuposto quanto do subentendido. Vamos entender um pouco melhor isso aqui. Então, ligado ao enunciado, os pressupostos, eles vão ser diferentes também. Bom, quando os saques começam, os tiros começam, de Hadley, podemos pressupor que policiais desferirão tiros em quem perturbar a ordem pública. Podemos também pressupor que a resposta violenta e extrema dos policiais será imediata, pois a condição para que os tiros sejam desferidos é os saques começarem. Já em 2020, quando os saques começam, os tiros começam, que é a fala de Donald Trump, podemos pressupor que o presidente enviará tropas para conter os saqueadores, que nesse caso são, na verdade, todos os manifestantes que vão para as ruas e vão protestar contra o que aconteceu com o George Floyd. Percebemos que até pelo pressuposto, se nós estivermos dentro do contexto, o pressuposto vai ser diferente. Não dá para mesmo que ele esteja ligado ao enunciado, nós entendemos que naquele contexto, se nós não tivermos o contexto, tudo vai ficar igual. Mas dentro do próprio contexto, os enunciados também são diferentes. Eles pautam diferentemente. Não dá para eu saber. Se eu, por exemplo, pegar quando os saques começam, os tiros começam, e colocar em um outro acontecimento, com toda certeza, ele vai... os saques, a expressão os saques e os tiros vão ter referencialidades no mundo diferentes. Então, os sentidos também vão mudar. Bom, ligado ao subentendido, vamos perceber aqui o que muda. Subentende-se que os policiais começarão a atirar em negros. Também fica subentendido que os policiais terão uma postura agressiva e sem tolerância. Quando os saques começam, os tiros começam em 2020, nesse contexto, subentende-se que a Força Nacional agirá com extrema violência contra os manifestantes. Subentende-se que o povo nas ruas deve voltar para suas casas. Então, o subentendido está ligado às condições de produção de discurso e a gente percebe que o acontecimento, ele já furou, né? O acontecimento, ele já furou esses sentidos aí de os saques e os tiros. A referencialidade no mundo são diferentes. Sujeito, policial, xerife, sujeito, presidente.
sujeitos que estão atirando, policiais, sujeitos que estão atirando, Força Nacional, sujeitos que estão sendo massacrados, negros, sujeitos que estão sendo massacrados, manifestantes. Então, muda aí todo o contexto. Bom, então dito isso, nós podemos perceber que esses jogos de forças e os acontecimentos discursivos, eles tentam aí, eles estão nessa tensão entre a estabilização, a regularização e a desregulação. Bom,